Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Tô sem fazer vídeo aqui porque eu já falei pra vocês que eu tô saindo de uma cirurgia. Pra quem acha que cirurgia é fácil, não é fácil, seja ela qual for. Enfim, meu nome é Helena de Almeida Rodrigues, eu sou formada em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, sou formada em Teologia, com foco em Filosofia, e tô fazendo a minha outra formação, que é Psicanálise, trabalho no comércio, vão completar 32 anos, enfim. Se vocês precisarem de mim para algum tipo de mentoria ou de, enfim, do meu trabalho, eis-me aqui, né? Tenho todas as certificações para que possa fazer um trabalho de pós, para que possa fazer um trabalho na sua empresa, para que eu possa fazer um trabalho em qualquer lugar onde houver necessidade de agrupamento humano, de bom relacionamento, ainda mais agora, né, que as empresas e os lugares estarão assim sendo bem forçados com relação à saúde mental. O que para mim, haja visto, né, que mediante a mudança do mundo, né, hoje em dia isso é um tema muito sensível perante as pessoas, mas isso sempre foi muito latente, isso sempre foi muito forte, pulsional no ser humano, como já dizia Freud, né? A gente sempre buscou essa questão da sobrevivência, viver bem e sanar as nossas necessidades básicas e não básicas, que elas também que a gente precisa. Mas vamos lá. Hoje o assunto é adolescência. Como você foi um adolescente? Como você tem tratado o seu adolescente, o seu adolescente, o seu adolescente, seja lá que adolescente for. A minha expertise não é área de adolescência nem infância, a minha expertise é área adulta. Eu sei lidar com adultos, eu cuido de adultos, a minha formação é voltada para o atendimento adulto. Mas eu tenho pesquisado e tenho assistido e tenho estudado através do Dr. André e através mesmo do Ricardo Ventura e de outros grandes psicanalistas acerca da adolescência. Tem psicólogo que me assiste, se tiver alguma coisa errada, eu queria, ou não digo errado, porque na psicologia nada é, tudo pode vir a ser, porque o comportamento é mutável. Se você não sabe, há 3 vídeos ou 4 vídeos atrás eu falei sobre a importância de avaliarmos o conteúdo do comportamento do outro. Que haja visto que Jesus falava pouco, poucas vezes ele falou muito, para que o comportamento dele fosse observado. O meu comportamento, ele é observado e o teu comportamento é observado. E através da observação do comportamento humano, a gente consegue ir tirando algumas conclusões, não conclusões gerais, porque cada ser humano ele é do jeito que é, ele cresce do jeito que é, né? Esse vídeo ele dá margem para falar sobre a importância da genealogia, né? Se a genealogia, pai, mãe e criadores não fossem tão importantes, nos grandes livros de história, na própria Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, né, a genealogia de qualquer rei, de qualquer líder, de qualquer pessoa não seria retratado ali. Por isso a importância de saber quem é seu pai, sua mãe, sua vovó, seu vovô, seu biso, seu tatara, seu tio e as pessoas que fizeram parte dessa construção de vida. Então eu hoje vim falando do adolescente, né? A criança entra na pré-puberdade ou na puberdade, enfim, na adolescência, aos 12 anos de idade. O córtex pré-frontal, que é o centro de formação, que é essa parte do cérebro, que é o nosso centro de formação de ciência, de comportamento, de análise e de maturidade, gente, não está nem 40% formado. Por isso que ele entra numa fase que não quer ouvir ninguém, ele entra numa fase de rebeldia, porque os hormônios masculinos e femininos começam a vir à tona, né? Os feromônios e todas as induções hormonais começam a vir à tona e a gente tem, se você se lembra da sua adolescência, a gente tem essa necessidade de comportamento de bando. Isso todos têm, salvo algumas pessoas que não gostam, são antissociais ou gostam de estar a sós, mas a maioria busca 1 ou 2 ou 3 coleguinhas e amiguinhos para estarem juntos e compartilharem das mesmas ideias. Então, de 12 aos 18 anos, o adolescente vive numa fase que é meio assim que um solto no espaço. Ele fica assim meio solto no espaço, né? Porque ele começa a observar e buscar quem são as referências dele. Desde criança, ele sofre todas aquelas interferências comportamentais de pai, de mãe, de comportamento, de acolhimento, de buscar saber quem ele é, né, e tudo mais, dos nãos, dos sims e como ele foi criado. A importância, isso é importante para que ele seja um adulto
que lembrem alguma coisa, e a gente espera que sempre positivamente, né? A gente espera que sempre positivamente. Então, o adolescente, ele vive nesse limbo durante 6 anos. E se ele não for bombardeado, e se ele não for doutrinado, vamos dizer assim, o adolescente tem o hábito de perguntar assim, eu não pedi para nascer? Cara, quem nunca perguntou isso pro teu pai e pra tua mãe? Quem nunca que é pai e mãe aqui, eu não sou, mas quem nunca que é pai e mãe aqui nunca ouviu isso? Eu não pedi para nascer. Pediu sim, eu quis que você nascesse. Então, enquanto eu quisesse que você viesse e eu me programei ou você veio, enquanto você não tiver condições mentais e emocionais para se superar nessa vida, eu vou dar vida a você. E eu vou te condicionar. Haja visto uma série de problemas, né? De desvivências que a gente tem visto aí. Teve um caso aí daquele casalzinho de 14, 15 anos lá em Itaperuna, enfim, que cometeu aquela situação bárbara com relação aos pais, mas não é sobre isso que eu quero falar isso hoje, mas só citando quem está vindo e observando as questões, quem está sempre atento às notícias. Eu não assisto televisão, eu assisto o YouTube e os canais que eu confio. Então haja visto, porque eu sou muito ligado ao comportamento. E o adolescente fica assim, entendeu? Então se você não der rédea para ele, lá na frente ele vai cometer atos extremamente abusivos. Então você precisa começar a colocar esse limite. Eu quis que você viesse. Eu sou a pessoa, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu quis. Enquanto você estiver debaixo aqui das minhas asas, estarás seguro, isso é Bíblia. Estarás seguro e eu vou te conduzir até que teu córtex pré-frontal, claro que você não vai falar, porque você não é neurocientista, você é pai, você vai mostrar isso através do comportamento empático e também de colocar uma pressão, afinal de contas eu não adoeci por conta da pressão da minha família, né? Pelo contrário, eu me tornei uma pessoa assim eu procuro ser uma pessoa bem ética com relação ao outro e ao comportamento das pessoas. Então ele vai se tornar um ser humano mais preparado para a vida. Se ele tiver pais que visualizam isso aqui, ó. Meu pai. Tirei a fotinho dele aqui. Meu pai, minha avó, as pessoas que fizeram parte da minha vida, minha mãe, todo mundo que fez parte da minha vida, né, serão os exemplos para estarem olhando isso aqui. Já existem aplicativos que você pode linkar o teu aparelho com o do teu filho e saber por onde ele vai estar. Um minutinho. Por onde ele vai estar circulando e com quem que ele vai estar falando. Isso é muito importante, porque você tem que dar limites a ele, né? E uma outra situação também muito interessante aqui, que eu estava assistindo uma aula de uma psicanalista que tem pais que têm uma relação super top com os adolescentes. Vocês já viram? Eu já vi isso. Pais que têm uma relação super maneira e os filhos são super maneiros. Um momento.